Há milhares de situações cômicas, risíveis, ridículas. Afinal, o que é o cômico? O que causa o riso? Veja o que o filósofo francês Henri Bergson fala sobre o riso. Tenho uma grande curiosidade. Por que nós rimos? O que provoca o riso? O que é ridículo? O que é cômico? Bem, vamos por partes. Vou começar te dizendo do que rimos. Rimos somente daquilo que é humano. E quando vemos um cachorrinho fazendo graça? Ele não é humano, mas nos faz rir. Rimos dos animais quando eles nos parecem humanos. Quando vemos nele uma atitude ou uma expressão humana. Você jamais riria de um jardim florido com dezenas de borboletas coloridas. Mas se de repente aparecesse lá um macaco comendo banana? Tudo bem, mas a gente ri de certos objetos também. Um chapéu, um sapato. Sim, rimos não do objeto em si, nem de seu material, mas de sua forma. E quem modelou esses objetos? Algum homem. Por isso, toda moda é risível, depois que deixa de estar em uso. Aposto que você riria muito se visse seu professor, por exemplo, com uma grande peruca branca ou um chapéu bicudo, pois apesar disso ter sido muito usado nas cortes francesas do século XVII, hoje você iria rir, até se sua professora, por exemplo, chamada Sheila Campos, chegasse aqui com desses tipos de chapéu, ó. Mas por que nós rimos? O que nos leva ao riso é a nossa insensibilidade. Então o riso não provém de uma emoção? De jeito nenhum. O riso não tem maior inimigo do que a emoção. O que causa riso é justamente a indiferença. Se você for uma pessoa que sente muita pena ou muita simpatia pelas pessoas, então jamais rirá delas. Quando você ri, seu coração parece estar anestesiado. É como se você estivesse vendo uma bela apresentação de dança e de repente o som desaparecesse. Todos os bailarinos pareceriam ridículos. Quer dizer que a risada é um produto da inteligência? Exatamente, mas esta inteligência deve estar junto com outras inteligências. Como assim? O riso pressupõe um grupo. É algo que necessita de um eco, da cumplicidade de outras pessoas, mesmo que sejam imaginárias. Quanto maior o grupo, mais prolongado é o riso. E não é só isso. O riso também tem a sua função social. Função social? Exatamente. Mas antes de te contar qual é essa função, vou te dar alguns exemplos. Digamos que você veja uma pessoa correndo. Nada há para rir. Mas se ela tropeçar e levar um tombo? A gente ri. E sabe por quê? Porque ela caiu sem querer. Porque ela não foi ágil o suficiente para evitar o tombo. Porque os músculos dela continuaram correndo quando deveriam parar. Outro exemplo. Imagine uma pessoa que todos os dias de manhã pega uma escova de dente, põe a pasta, escova os dentes, abre a torneira, enxágua a boca, fecha a torneira e seca a boca na toalha. Sei. Ela faz isso todos os dias sem pensar. Tá. E um belo dia, algum engraçadinho põe um creme de barbear no lugar da pasta e ela não percebe. Faz todos aqueles movimentos mecanicamente, distraidamente e acaba escovando os dentes com creme de barbear. Seria risível. No filme Tempos Modernos, Charlie Chaplin dá um exemplo com esse tipo de ação. Ah, aquela hora que ele sai da fábrica e continua apertando parafusos imaginários pela rua? Isso causa o riso. Como qualquer outra rigidez do mecânico que acontece quando deveria haver maleabilidade atenta. Simplificando, rimos de quem é distraído, é isso? Isso mesmo. E se a distração for por causa de alguma ideia fixa, que impede o sujeito de perceber a realidade em torno dele, então rimos mais ainda. Por isso que há certos personagens super engraçados, como Dom Quixote, por exemplo. Rimos de pessoas que ignoram os próprios defeitos e, por isso, não conseguem dissimulá-los. Alguém muito avarento, ou muito desconfiado, ou muito guloso. Rimos dessas pessoas porque gostaríamos de eliminar seus defeitos. Gostaríamos que elas fossem mais maleáveis física e psicologicamente. E se elas percebessem porque rimos delas, certamente tentariam modificar o seu comportamento. E a função social do riso?
Rimos de tudo que pode se tornar um obstáculo à vida em grupo, a maleabilidade das nossas relações sociais. A função social do riso é, então, a de castigar a rigidez dos costumes. É só disso que rimos? Não só. Há o cômico das formas, dos movimentos, a força de expansão do cômico, o cômico das palavras e muito mais. Fora isso, muitos outros pensadores, além do Bergson, pensaram sobre o riso. Aristóteles, Freud, Baudelaire. Mas isso é outra história que a gente deixa para uma próxima vez.